Esse é o fato bíblico mais bizarro de todos. Vocês se lembram que Jesus, ele ascende aos céus em Atos capítulo 1, quando ele está em cima do Monte das Oliveiras? Pois é, guarda essa informação. E aí lá ele diz o seguinte: esse Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E aí existem algumas profecias no Antigo Testamento que dão a entender que quando Jesus voltar para a Terra, ele vai descer exatamente no Monte das Oliveiras. Então se você está lá em Israel, lá em Jerusalém, você vai perceber que o Monte das Oliveiras ele está ao leste do Monte do Templo. Sim, o mesmo templo onde Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado e onde posteriormente Salomão ergueu para sacrificar os sacrifícios a Deus lá no Antigo Testamento, que foi destruído e por aí vai. Ezequiel 43 normalmente é uma passagem que se associa a uma profecia messiânica. E olha que loucura o que essa passagem diz. O homem me levou até o portão do lado leste e eu vi que daquele lado vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar e a terra ficou iluminada com a sua glória. E é Ezequiel 44. O homem me levou até o portão de fora, do lado leste da área do templo, e o portão estava fechado. Então o Senhor me disse: esse portão ficará fechado, nunca será aberto. Ninguém poderá usá-lo, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, entrei por ele. Deve ficar sempre fechado. Mas o rei poderá ir lá comer uma refeição na minha santa presença. Ele sairá de lá pelo salão interno desse portão. Esses são os portões do leste lá de Jerusalém. E você pode perceber que eles estão fechados, né? São arcos que estão preenchidos, que estão fechados. Quem fechou esse portão, que já foi um dia aberto, é o sultão Solimão, o Magnífico, em 1541, quando o Império Muçulmano invade Jerusalém. Então o que algumas pessoas dizem é que este sultão islâmico, ele tinha medo das profecias acerca do Messias, então ele fecha esse portão. Algumas pessoas vão alegar, obviamente, que a razão principal foi em termos de defesa das muralhas de Jerusalém, né, contra possíveis invasores, mas na tradição muçulmana se entende que o selamento foi feito para evitar que um falso Messias, né, um anticristo, entrasse na cidade, porque historicamente na tradição judaica aquele é o lugar considerado a entrada do Messias. E agora preste atenção em Zacarias 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, no dia da batalha, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos montes, para o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto no dia dos reis Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Agora presta atenção que isso aqui fica muito mais interessante. Em 1964, tentaram construir um hotel sobre o Monte das Oliveiras, e quando eles estavam fazendo o planejamento topográfico daquele lugar, eles descobriram, no meio do Monte das Oliveiras, embaixo do Monte das Oliveiras, tem uma linha, uma falha geológica. E o mais interessante é que essa falha ela vai desde o topo do Monte das Oliveiras até o portão leste da cidade de Jerusalém. Bom, é claro que você não é obrigado a acreditar nisso como se fosse um dogma inquestionável, etc. Tem muitas dificuldades da gente em relação a profecias e coisas que vão se realizar, mas estando em Israel e ouvindo essas coisas de lá, isso fez muito sentido pra mim. Então eu não tô dizendo que isso necessariamente é uma verdade absoluta, né? Mas que é muito interessante pensar nessas coisas e como a Bíblia é real, como o nosso Deus é real. Se vocês quiserem mais conteúdos disso, por favor, coloquem nos comentários, porque eu gosto muito de estudar essas coisas e eu normalmente não trago aqui no meu Instagram, mas eu tenho certeza que vocês, se gostarem bastante, vão ter mais disso aqui, com certeza.